final da Europa League, o que dizer de Manchester United 5, Lyon 4? Um jogo apoteótico no Old Trafford. Um jogo onde o Manchester United começou muito bem. No primeiro tempo ele dominou completamente. Fez 2-0, poderia ter feito mais. No começo do segundo tempo, o Garnacho desperdiçou uma grande chance, onde ele ia fazer um golaço. O mais difícil ele fez foi deixar o zagueiro do Lyon no chão. Na hora de chutar, ele chutou em cima do Lucas Perry, tendo um bom ângulo ali para chutar, né? O canto aberto, ele chutou em cima do Perry. E aí o Lyon consegue empatar. Consegue empatar com o Tolisso e depois o Tagliafico faz o segundo gol. E o Onaná, mais uma vez, falha no segundo gol do Lyon, como falhou também no jogo da ida na França, que foi 2-2. O placar se repete, 2-2, vai para a prorrogação. Vocês sabem que eu sou, quem acompanha o canal sabe que eu sou contra a prorrogação em jogo de ida e volta e mantenho essa posição. Apesar de que, de vez em quando, acontece uma prorrogação espetacular como essa. Mas, na maioria das vezes, a prorrogação é chata. Na maioria das vezes. Claro, tipo, se você pegar... Teve 4 prorrogações em 4 jogos de quarta de final. Uma vai ser legal, com certeza. Mas eu ainda acho que em jogo de ida e volta não tem necessidade de ter prorrogação, né? Na Libertadores não tem, na Copa do Brasil não tem. Há muito tempo, né? Na Copa do Brasil não tem nem na final e também a final é ida e volta, né? No caso da Libertadores, quando é final e é jogo único, aí tem prorrogação. E aí eu sou a favor. Jogo único tem que ter prorrogação, caso termine empatado. Mas enfim, o nosso calendário é muito pior que o deles, embora o calendário inglês não seja nada também. Nossa, é ótimo o calendário inglês, é tranquilo, não. O calendário apertado também, mas não tanto quanto o Brasileirão, porque lá não tem campeonato estadual. Enfim, a prorrogação foi fantástica e não teve pênaltis. Não teve pênaltis. Talvez se fosse para os pênaltis o Lyon tivesse se classificado. Eu acho que o United ia chegar pior para os pênaltis se fosse direto. E olha que na prorrogação o que aconteceu, né? O Lyon virou o jogo para 4-2 com um jogador a menos, porque o Tolisso que fez o gol de empate, não, né? O gol que deu a esperança pro Lyon, um gol que manteve o Lyon vivo. Aí depois saiu o gol do Tagliafico, o Tolisso é expulso no final do segundo tempo. Do tempo regulamentar. Do tempo normal, né? Porque a prorrogação tá no regulamento. Enfim, o Lyon vai pra prorrogação com um jogador a menos e vira o jogo. Faz 3-2 e 4-2. O Cherki faz 3-2 e depois tem um pênalti. O Lacazette converte, faz 4-2. E ali, cara, a gente já acabou. Já era. O Manchester United mais uma vez está sendo eliminado. E é uma vergonha ser eliminado com um jogador a mais dentro de casa. E leva 4 gols ainda. Mas o futebol é a arte do possível. E o Manchester United foi lá buscar a virada. Começou com o Bruno Fernandes fazendo o gol de pênalti. O Kobbie Mainoo. Aí os 2 gols nos acréscimos, né? O Kobbie Mainoo faz o gol de empate, que levaria o jogo para as penalidades. E o Harry Maguire, quem poderia imaginar? Harry Maguire. Eu poderia imaginar, o Maguire é o cara que costuma fazer gol, né? Em Copa do Mundo, inclusive. O Maguire ofensivamente vai bem, defensivamente ele sempre deixa bastante a desejar. Nesse jogo nem acho que ele falhou tanto não, apesar do United ter sofrido 4 gols, não culparia o Maguire por um gol específico. E ele tinha dado assistência pro gol do Dalot no primeiro tempo. Belíssimo lançamento dele e faz o gol de cabeça dando a vitória ao Manchester United. A cena do garotinho chorando depois do quarto gol do Lyon. E depois que sai o gol do United ele começa a chorar de alegria, né? Tipo, ele não parou de chorar em momento nenhum, mas a feição muda e isso é uma das coisas mágicas do futebol. Resultados como esse. E a camisa do Manchester United pesou. O estádio, a torcida, o tamanho do clube, que há muito tempo não justifica a sua história. O Alex Ferguson estava lá, ele sempre está lá, né? Antes ele era pago para estar, hoje ele não é, mas mostra o carinho que ele tem, né? Ele torce para o Manchester United, logicamente. É o maior técnico da história do clube. E ele obviamente se emociona também com um resultado como esse. Agora o United tem a chance de salvar sua temporada ganhando a Europa League, porque a temporada na Premier League é um desastre, assim como o do Tottenham também, que a gente vai falar daqui a pouco, também se classificou. Pode ser até que aconteça essa final inglesa entre United e Tottenham. Mas enfim, grande jogo, 5-4 e lamento para quem perdeu esse jogo aí, quem deixou de assistir, porque a Europa League eu não vou assistir, só assisto Champions. Você perdeu um jogo histórico.
o melhor jogo do ano até agora, em termos de entretenimento, né? E eu vou elogiar aqui bastante a atuação do Casemiro, que foi muito decisivo. Um jogador que não frequenta mais a seleção brasileira desde 2023. E realmente ele vem jogando mal no Manchester United nos últimos tempos, mas está se recuperando. Tem voltado ao time titular e foi decisivo ofensivamente nesse jogo. Participou de 3 gols diretamente, 2 assistências. No primeiro tempo ele deu um chute muito perigoso que podia ter feito 3 a 0. O PR defendeu. Então o Casemiro jogando bem, talvez ele volte à seleção, até porque até hoje ninguém assumiu a posição dele e falou, agora eu sou o volante titular. Não tem, o Bruno Guimarães joga e não joga tudo que pode. Ele tem sido titular, mas enfim. O Joelinton, né, francamente, na seleção, todos os partidos que ele fez até agora foram horríveis. Não que eu ache um jogador horrível, igual muita gente pinta, é porque eu nunca vi ele jogar no Newcastle. Mas o Casemiro era o porto seguro da seleção por muito tempo e tomara que ele possa recuperar seu futebol, né? Mas atualmente no United ele tem sido mais ofensivo. Até porque o United joga com 3 zagueiros, ele tem mais essa liberdade. Enfim, nem um jogo desse aí, 5 a 4. O que dizer mais? O que dizer mais? O Tottenham eliminou o Eintracht Frankfurt vencendo por 1 a 0. Ficou triste a situação para o goleiro do Frankfurt, Cauã Santos, da base do Flamengo, que foi bem na ida, estava indo bem no jogo da volta, mas ele acaba cometendo pênalti. Na hora eu fiquei assim, pô, marcou esse pênalti mesmo? A bola já tinha sido cabeceada pelo Solanke, não tinha por que marcar o pênalti. Pelo Solanke, pelo Madison, não lembro, mas o Solanke que bate pênalti. E faz o gol da vitória 1 a 0, 2 a 1 no agregado. Eu não imaginava que o Tottenham fosse classificar depois de ter empatado em casa. Achei que fora de casa eles iam acabar sendo eliminados pelo Frankfurt, que sentiu muito a perda do Marmoush, claro. Não puderam fazer a reposição à altura já nessa janela, mas ainda assim é um bom time. Mario Götze, Ekitike jogando muito bem. E eu esperava que o Frankfurt fosse classificar. Foi campeão da Europa League recentemente em 2022. E o Tottenham pode ser premiado talvez com esse título depois de tantos anos, mesmo fazendo uma temporada vergonhosa na Premier League, até pior que a do Manchester United, né? Um ponto separa os dois, se não me engano, mas assim, o Ange Postecoglou conseguiu se manter no cargo diferente do Ten Hag. O Rubén Amorim está lá no United e eu não acho que ele esteja fazendo muito melhor que o Ten Hag, mas coloca o time na semifinal da Europa League. E você já viu essas estatísticas aqui, né? 21 finalizações de cada um naquele jogo do United. E no caso aqui de Frankfurt e Tottenham, Frankfurt foi melhor. Precisava, né? Tomou gol ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo foi para cima, mas não conseguiu passar e furar a defesa do Tottenham, que é uma defesa que costuma ser bastante vazada na Premier League, né? O Vicário voltou de lesão aí. Ele tem sido importante no gol, é um bom goleiro. Richarlison também voltou de lesão, mas ficou no banco. O Son foi desfalque, né? No banco tava. E é isso, Tottenham classificado, assim como o Athletic Bilbao, que vai enfrentar o Manchester United na semifinal. O Bilbao venceu por 2 a 0 o Rangers. No jogo da ida foi 0 a 0 na Escócia, na Espanha, então o Bilbao vence por 2 a 0. E é um time que tem muitas condições de ser campeão. Já enfrentou o United na primeira fase, se não me engano o jogo terminou empatado. E eu diria que chega como favorito pelo time ser organizado, muito bem treinado pelo Valverde, um momento muito mais estável que o do Manchester United. Mas a camisa pode pesar de novo. O Lyon parecia estar no momento melhor também do que o do United, está no momento melhor. Mas eu vejo o Bilbao como um jogo mais difícil. Vamos ver o que vai acontecer. É o grande jogo da semifinal, porque do outro lado tivemos zebra. A Lazio, dona da melhor campanha da primeira fase, foi eliminada pelo Bodø/Glimt, da Noruega. A Lazio perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 na Noruega, vence por 3 a 1 na Itália, mas na disputa de pênaltis, uma disputa de pênaltis interminável, que terminou 3 a 2 para o Bodø/Glimt. A equipe norueguesa então eliminou a Lazio, que teve ao todo no jogo 33 finalizações, contando o tempo normal de prorrogação. 11 na direção do gol, marcou 3 gols. Não conseguiu fazer o suficiente para se classificar direto. Acabou cedendo um gol, né? Ele fez 2 a 0 no tempo normal, aí foi para prorrogação. Na prorrogação, eles fizeram 3 a 0 e acabaram levando um que levou para os pênaltis, o gol do Hamilton, que foi expulso. Helmersen, né? Não Hamilton. Andreas Helmersen, que foi expulso ainda antes da disputa de pênaltis. E ainda assim, o Bodø/Glimt eliminou a Lazio e está
classificado às semifinais. Então, de um lado, Atlético Bilbao e Manchester United, do outro, Tottenham e Bodo Glimt. O Tottenham meio que se vê obrigado a chegar à final agora. Ele é favorito, como a Lazio também era, mas não dá para duvidar de nada no futebol e o Bodo Glimt pode chegar à final e quem sabe até ser campeão. Já imaginou? Bodo Glimt campeão da Europa League? Do outro lado, Bilbao United. Você tem um gigante que é o Manchester United, mais que está adormecido, e o Bilbao, que é um clube com história e que está em ascensão. Não dá para cravar nada. Só digo que a reta final da Europa League está muito legal. Como sempre tem sido. E dos artilheiros da competição, nenhum deles está vivo na semifinal, né? O El Kaabi do Olympiacos tem 7 gols ali, junto com o Varga. Todos já saíram fora. Ah não, tem aqui um do Bodo Glimt, o Casper Heg. Vou falar aqui sobre a Conference League, onde deu a lógica em todos os confrontos. O Chelsea passou pelo Legia Varsóvia, apesar de perder o jogo da volta dentro de Stamford Bridge. Tropeço inesperado, mas mesmo assim o Chelsea classificou. O Chelsea que tem um investimento muito maior que todas as equipes que estão na competição, então ele se viu obrigado a chegar à final. Caiu no chaveamento mais fácil do mata-mata. Claro, foi dono da melhor campanha na primeira fase. Vai enfrentar o Djurgården na semifinal. Djurgården que passou pelo Rapid Wien, ganhando de 4-2 no agregado. O Betis passou pelo Jagiellonia, 1-1 no jogo da volta, 2-0 na ida para o Betis. E a Fiorentina passou pelo CJ, 2-2 no jogo da volta, 4-3 no agregado para a Fiorentina. Fiorentina que é a atual bivice, ela perdeu na final as duas últimas Conference League, está em busca da terceira. E eu já apostaria aí na final entre Fiorentina e Chelsea. Mas o Betis está em ascensão. Então o Betis tem crescido muito aí no comando do Pellegrini, com os reforços que chegaram, como o Antony. Isco jogando muito bem. Não dá para cravar que a Fiorentina vá para a final, até porque eles têm tropeçado bastante. Empatado, como empatou agora na volta em casa com o CJ. Mas está aí, vivo na semifinal de novo. O Chelsea é o favorito ao título, mas vem em declínio rodada após rodada de Premier League e até mesmo na Conference conseguiu perder para a equipe do Legia Varsóvia nessa volta das quartas de final. Mas ele tem que passar pelo Djurgården, não tem como não passar. Se não passar vai ser a maior zebra de todos os tempos.